Fala galera, e na China o Imperador Khan vê a sua filha Turandot correr pela sala do trono e ela vê um buraco no tapete, né, e começa a chorar. Acontece que esse tapete representa um continente e o buraco é Malvia, um pequeno reino pacífico com o qual eles ainda não estabeleceram relações. Para poder preencher esse buraco no tapete, Khan envia os seus homens ali para Malvia, liderados pelo general Boyan. Em Malvia, a família real usa 3 pulseiras mágicas, uma para o rei, uma para a rainha e outra para o príncipe. Trata-se de uma herança familiar ali e ninguém deve usar as 3 pulseiras ao mesmo tempo, porque isso com certeza concederia um grande poder, mas também traria uma maldição. O príncipe Calaf estava sendo treinado com uma espada ali pelo mestre Zhou, e o garoto aprende rapidamente o estilo chinês de luta. No entanto, a paz dele acaba sendo interrompida por um ataque do exército de Boyan, que justamente dispara flechas flamejantes antes de invadir o castelo. Os soldados de Malvia tentam defender suas terras, mas o exército de Boyan é muito maior e facilmente domina ele, matando qualquer pessoa que ouse resistir. Eventualmente, Boyan e seus homens vencem a batalha. Ao lado de todos os corpos reais ali, eles acabam encontrando as 3 pulseiras que são levadas para o imperador. No aniversário de Turandot, ele tá abrindo centenas de presentes e acaba encontrando uma caixa com as pulseiras. Ela coloca as pulseiras ali e tenta dividir a terceira com o pai dela, mas acaba que o pai coloca no próprio braço dela também. E isso ativa imediatamente a maldição, fazendo as pulseiras se transformarem, apertando ao redor do braço de Turandot, causando maior dor para ela. Não importa o quanto ela tente, Turandot não consegue remover essas pulseiras e logo ela perde a capacidade de ver as cores. Khan tenta usar uma faca para remover as pulseiras, mas Turandot vê o seu rosto como um esqueleto quando ele começa a se aproximar, o que acaba fazendo ela desmaiar de desespero. Mais tarde, o alto sacerdote informa a Khan que a maldição só pode ser quebrada por um futuro pretendente. Quando Turandot completar 15 anos, ela compartilharia 3 enigmas, e quem resolvesse isso quebraria a maldição, mas também estaria arriscando a própria vida em troca. Se isso não acontecer antes dela completar 18 anos, o coração dela se transforma em gelo e ela perde a cabeça. Enquanto isso, é revelado que Zhou escapou com Calaf, que perdeu todas as suas memórias. Depois de mudar o nome do menino para Olhos Azuis, a fim de proteger ele, Zhou leva ele para sua cidade natal, onde ele se reúne com a sua família. O Olhos Azuis rapidamente faz amizade com a filha de Zhou. Muitos anos depois, Olhos Azuis, agora já adolescente, né, se torna determinado a aprender a arte dos fogos de artifício. A filha de Zhou, Liu, se torna como se fosse uma irmã para ele, né, frequentemente incomodando ele enquanto ele está praticando. No palácio, Boyan treina Turandot, que se tornou a princesa bela, mas muito fria. Khan quer que Boyan a treine a todo custo, e Turandot não tem escolha a não ser lutar contra ele devido à maldição. Turandot ela possui habilidades especiais que podem se mover a uma velocidade absurda, fazendo com que Boyan não consiga tocar nela, e esses ataques são totalmente diretos, provando que a sua esgrima ainda é fraca. Ofendida por críticas então, Turandot recorre a super velocidade dela, esperando que Boyan corte ali na bochecha. Nesse momento, cara, ela então troca a madeira pela espada real, e quando olhou seu reflexo no metal, Boyan conseguiu agarrar ela e desarmar ela muito rápido. Nesse momento, Olhos Azuis e Liu saem do túnel em outro lugar e leva eles até o jardim do palácio. Ao ver Boyan segurando o Turandot, Olhos Azuis entende mal a situação e vem na defesa da princesa, usando a sua espada. Graças aos ensinamentos do seu mestre, Olhos Azuis oferece uma luta de boa qualidade e Boyan reconhece como sendo o estilo de Zhou. Ambos continuam trocando golpes e a experiência de Boyan se revela quando ele finalmente domina os Olhos Azuis. Quando ele está prestes a esfaqueá-lo, Liu tenta impedir o cara com seu chicote, mas Boyan empurra ela facilmente com a espada. Nesse momento, Turandot coloca o seu braço na frente e a espada quebra contra as pulseiras. Logo, o bando de guardas aparece para poder prender os intrusos, mas Turandot declara que eles estão com ela e anuncia que a partir daquele momento, ela treinaria os dois. Os dois adolescentes começam a treinar juntos todos os dias, e um vínculo entre eles começa a se fortalecer. Turandot fica muito impressionada com os Olhos Azuis, porque ele consegue acompanhar ela apesar da sua maldição. Uma tarde então, enquanto eles treinam no chão do palácio, Olhos Azuis acidentalmente toca nas pulseiras e vê flashbacks da invasão na sua terra natal, mesmo que não saiba o que eles significam. Num pequeno lago secreto dentro de uma caverna, o sacerdote tenta realizar um ritual especial, cobrindo Boyan com ouro, só que esse ritual aí ele não funciona e o ouro desaparece. Boyan começa a questionar se deve matar Khan para obter o poder, quando o sacerdote sugere que poderia simplesmente se casar com Turandot. Algum tempo depois, Olhos Azuis sente tanta falta de Turandot que visita ela durante a lua cheia, a única noite em que ele deveria ficar longe. Quando ele entra furtivamente no quarto dela, fica chocado ao encontrá-la amarrado por vários pedaços de tecido. Ignorando seus avisos para deixá-la em paz, ele começa a cortar os fios que prendem ela. A pulseira estava encravada na pele, isso mais do que ela normalmente ficava, e assim que ela conseguiu se livrar delas, seus olhos mudaram e ela começou a ver os Olhos Azuis como um esqueleto. Logo, a maldição tomou ela por completo, fazendo Turandot transformar o tecido em armas para poder tentar atacar Olhos Azuis. Ele, por sua vez, falou com ela de forma sincera enquanto bloqueava seus ataques com a espada. As suas palavras ajudaram Turandot a sair da fúria, mas ela ainda estava
furiosa porque ele tinha quebrado a sua regra e quase morrido. Por isso, ela pediu para que ele nunca mais voltasse. Poucos dias depois, os Olhos Azuis foi nomeado guarda real e faz parte da equipe encarregada de proteger o príncipe Wutong de Lanfu. Basicamente, ele chegava a essa cidade para um festival. Turandot ainda estava trancada lá no palácio. Muitos homens tinham morrido tentando resolver os seus enigmas, mas Khan insistia que ela tentasse novamente com o príncipe recém-chegado. De volta à cidade, Olhos Azuis estavam finalmente fora de serviço e aproveitou o festival com Liu e também a sua amiga Yuang. Durante o evento, eles perceberam que Wutong estava carregando uma adaga muito elegante. Liu, com seu chicote, fez a adaga voar, mas Yuang pegou e fugiu imediatamente. Depois, Olhos Azuis fez Liu devolver tudo que havia roubado e mostrou o festival de Wutong. Em seguida, ele levou eles até as meninas, aonde fez um pequeno espetáculo de fogos de artifício para abençoar o príncipe, né? E Wutong revelou que ele estava ali para resolver os enigmas, porque o seu irmão tinha morrido tentando. Ele também percebeu que Olhos Azuis amava Turandot e por isso anunciou que agora era o seu irmão jurado. No dia seguinte, Wutong visitou Turandot fingindo estar lá para resolver os enigmas, só que ele na verdade pegou a adaga e tentou matar ela por causa do que aconteceu com seu irmão. Turandot se moveu muito rápido, pegou a adaga que ele lançou nela e depois ordenou que os seus filhos desarmassem os guarda-costas e capturassem Wutong, lembrando-se justamente do seu irmão, que tinha aceitado o contrato. Mais tarde, durante a cerimônia pública, Khan anunciou que perdoaria Wutong se ele fosse capaz de responder aos enigmas. Olhos Azuis, trabalhando como guarda-costas, observou o sol refletindo nas pulseiras e fez com que ele tivesse outro flashback do massacre, repleto de sangue, violência e corpos. Querendo respostas, Olhos Azuis se apresentou e pediu permissão ao Wutong para responder aos enigmas. Khan questionou suas intenções e os Olhos Azuis mentiu, basicamente dizendo que, como o irmão de espada ali de Wutong, era o seu dever fazer isso. A multidão apoiou a decisão e diante disso aí, Khan concordou em dar a ele uma chance. O sumo sacerdote iniciou a cerimônia explicando que se os Olhos Azuis dessem a resposta correta, os fogos de artifício seriam disparados. Se ele falhasse, seria executado. Turandot se aproximou dos Olhos Azuis e admitiu que ele estava fazendo isso para salvar ela. Ela, porém, respondeu que o enigma que as pulseiras sussurravam na sua mente era o que nasce da escuridão e morre ao amanhecer. Olhos Azuis se concentrou em encontrar a resposta e teve a visão da sua mãe, que guiava pelo castelo. A visão então se transformou num dia de massacre, quando o rei apareceu gravemente ferido. Os guardas não conseguiam impedir os invasores e a rainha, vendo que não tinha outra escolha, colocou as pulseiras no braço do marido. Quando o rei absorveu o novo poder, a rainha tentou lutar, mas foi empurrada para longe. A maldição tomou contra o rei, que agora tinha um grande poder e começou a derrotar os inimigos, reagindo de uma forma absurda nessa luta contra vários homens, como se nada fosse derrubar ele. De volta então ao presente, o sino anunciou que o tempo dos Olhos Azuis estava se esgotando. Sem a resposta, ele foi levado para ser executado, e enquanto era conduzido para a morte, os Olhos Azuis teve uma outra visão, na qual a mãe dele orientava a fugir com Zo, porque ele era a única esperança para o reino. Vendo isso como sinal, Olhos Azuis gritou que a resposta era a esperança, fazendo com que uma das pulseiras se quebrasse. No entanto, Turandot estava no palácio e ninguém percebeu. Antes que os Olhos Azuis fosse morto, Zo apareceu e o resgatou. Depois de derrubar alguns guardas, Zo atirou uma lança e salvou Olhos Azuis, que estava prestes a cair na água fervente. Nesse momento, os fogos de artifício ali começaram a explodir no céu, confirmando que a sua resposta estava correta. Depois, Boyan roubou um pedaço da pulseira quebrada e ordenou que os seus homens de ali não deixassem os fogos de artifício explodirem, mesmo que os Olhos Azuis acertassem as respostas. No dia seguinte, sob a chuva, Turandot compartilhou o segundo enigma. As mulheres são bonitas por isso, os homens ficam perturbados por isso, mas morrem juntos quando se transformam em gelo inquebrável. Olhos Azuis se concentrou em uma outra visão que mostrou a ele que o seu pai via todos como esqueletos, fazendo com que ele perdesse o controle a ponto de matar os seus próprios homens. Zo leva o pequeno Calaf embora e a rainha salta para proteger eles, apenas para acabar morta pelo rei. Mais uma vez o tempo acabou e os Olhos Azuis não tinham uma resposta. Ele estava amarrado a um poste com a punição de 1000 cortes, enquanto o carrasco começava a machucar ele. A dor fez com que os Olhos Azuis tivessem outra visão. A morte da rainha fez com que o rei saísse dessa. A combinação de tristeza e culpa fez ele quebrar sua espada e se autodeletar. Basicamente, no presente agora, os Olhos Azuis anunciou que a resposta era o sangue, e a outra pulseira quebrou lá dentro do palácio. Os servos tentaram atirar um fogo de artifício com uma flecha, mas a chuva só caía ali como se fosse uma poça, e para piorar a situação, os homens de Boyan apareceram para impedir ali que eles tentem novamente. Enquanto uma luta acontecia no palácio, é anunciada a cerimônia que Olhos Azuis seria executado. No palácio, Turandot usa uma magia para matar todos os soldados, salvando rapidamente os servos antes de encontrar a flecha. Nesse momento, Olhos Azuis insulta Boyan, que joga
sua espada, justamente para eles começarem a lutar também, mas a espada acaba sendo parada por magia. Turandot voa para baixo da plataforma e anuncia que Olhos Azuis deu a resposta certa, então ele acaba sendo libertado. Naquela noite, Olhos Azuis diz a Zoe que ele finalmente se lembra de tudo, então ele concorda em deixar o reino que matou o seu povo. No dia seguinte, Olhos Azuis e Liu estavam prontos nos seus cavalos, mas Zoe estava atrasado. De repente, eles são cercados pelos homens de Boyan, que começa a persegui-los por um campo aberto. Eventualmente, Olhos Azuis decide lutar, mas assim que a batalha começa, os homens de Boyan são completamente parados. E aí é que as coisas começam a piorar. Turandot é que chegou. Literalmente ela desarmou todos os soldados e tinha esperança de que tudo fosse fluir da forma correta. Então, Olhos Azuis tentou escapar também, mas Turandot bloqueou seu caminho e fez ele cair. Seus servos capturaram Liu, cercaram Olhos Azuis e seus cavalos, batendo nele algumas vezes e fazendo ele ceder. Quando Turandot exigiu uma explicação, Olhos Azuis admitiu que ele se arrepende de ter aceitado o contrato do Enigma e desafia para uma luta. Em apenas alguns movimentos, Turandot domina Olhos Azuis e começa a simplesmente recitar o último enigma. Pode dar-lhe liberdade, assim como pode escravizá-lo. Você acende o gelo e você recebe mais frieza em troca. Enquanto os Olhos Azuis aproveitam essa chance para escapar das suas garras, Turandot implora por ajuda, mas ele se recusa a fazer esse tipo de coisa, a responder, dar um passo à frente, fazendo com que a espada dela esfaqueie ele no peito. Olhos Azuis sussurra seu nome antes de desmaiar e de repente o braço de Turandot começa a se machucar. Acontece que o nome dela é a resposta para a pulseira e ela quebra, fazendo ela desmaiar também. Quando os servos correm para ajudá-la, Turandot a corta com a sua pele e perde uma certa palidez ali, enquanto a cor finalmente retorna aos seus olhos, permitindo ela ver a beleza da natureza de volta. Algum tempo depois, o médico da realeza está cuidando dos Olhos Azuis e explica a Khan que o menino sobreviveu porque os seus órgãos estavam do outro lado. Turandot vem visitar ele e anuncia que o dia seguinte seria o casamento deles, mas os Olhos Azuis diz para ela que ele não vai fazer isso. Ela tem que descobrir alguém que realmente seja o primeiro amor dela e ele não se casaria com ela. Enquanto Khan tenta enviar os seus homens para descobrir a identidade dos Olhos Azuis, Boyan pega um pedaço de cada pulseira e dá ao sumo sacerdote, que joga eles no pequeno lago para iniciar o ritual. Boyan pisa na água e a magia negra começa a tomar conta do seu corpo, enchendo ele de grande poder. Uma vez que esse ritual termina, Boyan testa os resultados com a sua espada, mas todos os seus ferimentos curam instantaneamente. Então ele vai lá e esfaqueia o sumo sacerdote, por saber demais, e à noite os Olhos Azuis estavam ficando bêbados no restaurante, porque ele odeia o fato de amar a filha do inimigo, e justamente quando ouviu isso, Liu corre para contatar Turandot sobre essa verdade. Enquanto isso, Boyan visita Zoe para perguntar sobre Olhos Azuis. Zoe se recusa a falar e uma briga começa. Mas não importa quantas vezes Zoe machuque, as feridas de Boyan sempre cicatrizam. Desesperado para sobreviver, Zoe escapa pela janela. Ao mesmo tempo, o sumo sacerdote chega às minas para implorar por ajuda. Momentos depois, Olhos Azuis tenta entrar na sua casa apenas para ser capturado por Boyan e os seus homens. Quando eles estão prestes a levá-lo embora, os soldados misteriosos chegam e matam alguns deles. Os homens de Boyan são mortos antes que o líder atire as flechas nele, e o Boyan pega com a mão e começa a ameaçar matar o Olhos Azuis, sabendo que o arqueiro é Turandot nessa hora. Então, ele revela que encontrou uma jaqueta com a insígnia da família real malviana, que significa que Olhos Azuis é inimigo. Turandot não se importa e oferece aceitar qualquer condição para salvar o Olhos Azuis. Então Boyan a pede em casamento. Então na manhã seguinte, Olhos Azuis é levado justamente para ver o Car, que decide libertar ele mesmo sendo inimigo, como um agradecimento pela sua filha, ele salvou a vida dela. O Olhos Azuis ainda quer vingança. Quando Boyan tenta catar ele nesse momento, ele é interrompido por Turandot, que traz o sumo sacerdote e a verdade. No dia em que o exército de Boyan visitou Malvia, as ordens de Car eram apenas para estabelecer relações pacíficas. Só que Boyan pensou que Car ficou mole e que eles deveriam estar conquistando as terras, e os seus soldados ali concordaram com isso. Então ele acabou matando o enviado e fez parecer que Malvia tinha cometido um assassinato para começar uma guerra. De volta ao presente, Boyan confirma a história, toda a verdade, e usa uma peça da armadura para matar o sacerdote antes de chamar os seus soldados, que imediatamente invadem o palácio e matam os servos. Então Boyan revela que trouxe fogos de artifício sob o disfarce de um presente de casamento e atirou algumas flechas flamejantes neles para fazer eles explodirem. Só que o mestre dos fogos de artifício adivinhou suas intenções e os fogos de artifícios formaram um enorme dragão que atacou o exército do Boyan, derrotando ele em questão de segundos. Ver os seus soldados caírem deixou Boyan furioso e ele lutou contra alguns guardas reais, matando eles muito rápido. Então ele desafiou Car pelo trono e o imperador aceitou, pensando que poderia derrotar ele usando uma espada feita de um meteoro. Nesse momento, quando ele começou a bater no Boyan, o Car ficou chocado ao ver a espada quebrando aos poucos. Nessa hora, uma batalha brutal tomou conta da sala do trono, enquanto as pessoas mostravam todas as suas habilidades com uma variedade de armas, como o chicote de Liu, a força do guarda-costas de Yutong. Olhos Azuis e Zoe lutam contra Boyan juntos, mas as suas armas ainda são inúteis. Eles conseguem chutar Boyan contra uma mesa apenas para que ele simplesmente pegasse uma faca e jogasse
desce ela no peito de Zou. Furioso, os Olhos Azuis tenta lutar contra ele, mas é dominado de novo. Turandot tenta salvá-lo, mas Boyan revida nisso tudo, sufocando ela. Só que quando ele solta, ele vê o Zou se levantando, né, no final das contas, Boyan pula no seu irmão e tenta matá-lo. Então Liu agarra o seu braço com um chicote apenas para ser jogada para longe. Daí o Olhos Azuis joga uma caixa na cabeça de Boyan antes que Turandot o arraste para fora do palácio. Boyan imediatamente o segue, dando a Wutong uma outra chance de derrotar os últimos soldados e do seu exército vencer a batalha. Usando o túnel secreto, Olhos Azuis e Turandot chegam às minas, atiram os fogos de artifício em Boyan, mas nada pode machucar ele. Ele começa a destruir o lugar onde Olhos Azuis empurra Turandot para baixo antes que ela possa se machucar, então ele acende os fogos de artifício maiores que destroem a armadura de Boyan e queimam a sua pele. Só que ele sempre se recupera, né? Eventualmente os fogos de artifício derrubam uma estátua que cai em cima de Boyan, trazendo ele para baixo. Pensando que acabou isso tudo, os adolescentes estavam prestes a compartilhar um beijo, só que de repente o Boyan sai dos escombros de novo. Olhos Azuis corre para atacar o Boyan, quebra sua espada, empurrando ele para trás, então Turandot tenta atacar ele também, quando o Boyan simplesmente acerta ela e ela cospe sangue ali no ombro, percebe que ela tá muito machucada e de verdade a pele dele agora tá machucada também. Enquanto ela voa de volta para a luta, ela joga sua espada coberta de sangue nos Olhos Azuis, que pega essa espada e desliza para esfaquear o Boyan. Graças ao sangue, dessa vez a espada atravessa e choca Boyan, que imediatamente queima. Depois, os Olhos Azuis correm pro lado de Turandot, que finalmente chama Calaf ali. Ele diz aonde encontrar o segredo dos fogos de artifício antes de morrer em seus braços. No dia seguinte, Calaf começa a viajar de volta para Malvia, e ele, em várias cidades ali no caminho disso tudo, sempre acende enormes lindos fogos de artifício para poder abençoar os moradores locais. Quando ele finalmente retorna para sua casa para reconstruir o seu reino, Calaf se torna o rei e comemora com mais fogos de artifício. Ao seu lado, ele vê o fantasma de Turandot, que também acende fogos antes de desaparecer. E assim, a gente finaliza mais um filme aqui no canal. Se você curtiu, não esquece de se inscrever, deixar o seu like e ativar esse sininho para mais conteúdo como esse aqui. Eu fico por aqui e vejo vocês no próximo vídeo. Até mais! Valeu!